Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre diagonalização de matrizes ou de transformações lineares, né? Porque a gente já viu que transformações lineares do Rn no Rn também têm matrizes associadas. Então, tudo que a gente falar de matrizes tem uma consequência também para transformações lineares. Bom, a primeira pergunta, né, que a gente vai fazer é para que diagonalizar, né? O que seria isso e para que serve isso? Então, eu vou começar com um problema. Um problema é o seguinte, olha, imagina que eu tenho uma matriz A, n por n, e eu quero calcular a elevado a uma potência, k, um k natural, k 10, 50, qualquer número natural. Bom, você vai dizer assim, olha, eu já sei fazer isso, é só você multiplicar a por ela mesma muitas vezes. Bom, qual é o custo disso? O custo disso é muito grande, né? Imagina você pegar uma matriz 1000 por 1000 e fazer o produto dela por ela mesma 1000 vezes. Você pode perguntar, bom, professor, mas para que a gente vai fazer isso? Olha, isso tem muitas aplicações. Por exemplo, você pode ter um conjunto de variáveis num certo estado, no tempo, e ela passa para um estado seguinte no tempo, multiplicando-se por uma matriz. E aí, se você quiser saber o estado dessas variáveis, né, lá no tempo 50, é aplicar essa matriz nela mesma 50 vezes e depois aplicar no estado inicial. Então é muito comum você ter sistemas de evolução, né, no tempo em que as variáveis evoluem multiplicando-se por uma matriz. Uma outra aplicação em soluções de equações diferenciais, às vezes a solução analítica, né, do sistema de equações diferenciais se dá por meio de uma série em torno de cuja entrada, né, são matrizes. Então você tem que calcular, por exemplo, somatório de a elevado a k sobre k fatorial, por exemplo, uma aplicação aí que aparece demais em soluções de equações diferenciais. Então, assim, potências de matrizes é um assunto muito importante e a gente vai ver por que a gente quer então diagonalizar, por que facilita tanto a gente diagonalizar para se calcular a potência de matriz. Bom, vamos partir desse problema e vamos ver como que a gente poderia resolver isso mais rapidamente. Olha, é claro que se A é diagonal, sei lá, digamos, A for da forma lambda 1, 0, 0, lambda 2, lambda n. Ou seja, então, se ela for dessa forma, né? A elevado a k é fácil de calcular. Quem seria A elevado a k? A elevado a k seria lambda 1 elevado a k, 0, porque potência de matriz diagonal continua diagonal. Isso é facílimo de checar. Então, matrizes diagonais são super fáceis de calcular potência. Bom, professor, mas e as matrizes que não são diagonais? Bom, se você puder diagonalizar ela, também fica fácil de calcular a potência. O que significa isso? Bom, se A não for diagonal, mas eu puder escrever, ó, se existir se existirem P n por n inversível, eu chamo de invertível, e D diagonal, tais que A seja da forma P, D, P a menos 1, então quem seria A elevado à potência K?
Bom, isso aqui seria P de P menos 1, que é A, vezes P de P menos 1, que é A de novo, né? Vezes P de P menos 1, K vezes. Então tem K parcelas desse produto. Bom, aí, veja, em cada, é, em cada parcela dessa, né, cada par desse aqui, ó, tem esse produto, P a menos 1 vezes P. P a menos 1 vezes P, P a menos 1 vezes P. Então isso aqui fica assim, ó, como P a menos 1 vezes P é a matriz identidade, isso aqui fica assim, ó, P d elevado a K, P a menos 1. Opa, então se eu conseguir escrever a A dessa forma, uma matriz inversível vezes uma diagonal vezes a inversa da P, calcular a potência dela vai ser fácil, porque a potência da diagonal é super fácil de calcular. Como é que é a potência da diagonal? É elevar cada elemento da diagonal a essa potência. E aí então vai ser simplesmente multiplicar por essa P a menos 1, depois pela diagonal elevada a K, depois pela P. Em vez de fazer esses K produtos de A, eu vou fazer, na verdade, 3 produtos, né? E, claro, calcular, encontrar P tal que P de P menos 1 seja a matriz A. Então, isso aqui se chama diagonalizar a matriz A. A é diagonalizável quando existem essas matrizes P e D, P invertível e D diagonal, tal que A se escreve da forma P de P menos 1. E por que você quer fazer isso? Bom, você quer fazer isso por um motivo já que a gente já indicou, é para calcular potências da matriz A. Esse já é um motivo. A gente vai ver que a partir dessa pergunta, a partir desse problema, surgem definições importantes e, além disso, surgem também outras aplicações muito importantes desses conceitos que vão surgir a partir daqui. Então, eu vou dizer assim, ó, A é diagonalizável, né? Quando isso aqui ocorre, dizemos que A é diagonalizável. Diagonalizável. Bom, uma pergunta. É sempre possível diagonalizar uma matriz? Existem sempre P e D, tal que A seja P de P a menos 1? A resposta dessa pergunta é não. A gente ainda vai ver isso, né, em outros momentos, em outro momento, mas a resposta é não. Mas para chegar lá a gente precisa... Bom, a gente poderia pegar uma matriz 2 por 2, né, que não é diagonalizável, e já fazer essa conta. Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou seguir com as consequências dessa definição e que tipo de propriedade deve ter uma matriz para ela ser diagonalizável. E aí a gente vai identificar rapidamente que não são todas que têm essas propriedades. A se escreve dessa forma, né? A igual a P, D, P a menos 1 com D diagonal, é equivalente a dizer o seguinte, olha, que A vezes P, A vezes P é igual a P vezes D. Isso aqui é equivalente a dizer, olha, se P1 até Pn são as colunas de P e D for lambda 1 na diagonal, né? Lambda n e tudo zero aqui fora da diagonal, isso aqui implica dizer o quê? Então, AP igual a PD é equivalente a dizer que A aplicado em P1 é igual a lambda 1 P1, A aplicado em P2 é igual a lambda 2 P2, A aplicado em Pn
é igual a lambda n Pn. Além disso, obviamente, né, Pi é um vetor não nulo para todo I variando de 1 até n. Por quê? Porque como a matriz é invertível, não pode ter coluna nula, né? A matriz P. Bom, e por que que isso aqui é verdade? Basta multiplicar, né? Quando você pega P, a primeira coluna dessa matriz, quem é? P vezes D com com D diagonal. A primeira coluna dessa matriz é justamente lambda 1 vezes a primeira coluna de P, né? Porque a primeira coluna vai dar o quê? A primeira coluna vai ser essa matriz P vezes a primeira coluna de D. Então, a matriz P vezes a primeira coluna de D, você vai fazer linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. O que vai acontecer é que isso vai dar justamente lambda 1 vezes P1. A iésima coluna, a mesma coisa. A iésima coluna de P vezes D vai ser P vezes a iésima coluna de D. Mas como é tudo zero, só tem diferente de zero possivelmente no lambda i, isso vai dar justamente lambda i vezes a iésima coluna de P. Então isso aqui segue direto do fato de P ser diagonal. P não. Isso segue direto do fato de D ser diagonal. Bom, então, dizer que a matriz é diagonalizável, né? Dizer que ela tem essa forma, é equivalente a dizer que existem vetores P1 até Pn LIs. Por que são LIs? Porque eu preciso que a P seja invertível, de tal maneira que A aplicado em P seja um múltiplo do próprio P. Ou A aplicado nesses vetores, né, seja um múltiplo dele mesmo. Esses vetores têm um nome especial, os vetores que têm essa característica, né? AP é lambda P, tem um nome especial, ou A vezes V é lambda V, tem um nome especial. E os números para os quais existem vetores não nulos que têm essa característica também têm um nome. Então, isso são chamados autovalores e autovetores da matriz. Então, vamos definir aqui, ó. Se V é não nulo e AV é lambda V, dizemos que V é um autovetor de A com autovalor associado lambda. Bom, então, veja, para diagonalizar uma matriz, o que a gente precisa encontrar? Precisa encontrar o conjunto dos autovalores, que são os lambdas, e uma base formada por autovetores. Por que a gente precisa de uma base do Rn formada por autovetores? Porque essa matriz é inversível. E se a matriz é inversível, ou invertível, né? Se a matriz P é invertível, isso é equivalente a dizer que suas colunas são LIs. Bom, mas você tem N colunas do Rn LI, significa dizer que as colunas formam uma base. Então, dizer que a matriz dizer que a matriz é diagonalizável é equivalente a dizer que AP é PD. Dizer isso é equivalente a dizer que A vezes cada coluna é uma múltipla dela mesma, né? Essa multiplicidade vem da diagonal, da matriz diagonal. Dizer isso é equivalente a dizer que existe uma base do Rn ou formada com autovetores de A. Porque cada vetor desse aqui é um autovetor de A, tá vendo? Então, se você conseguir uma base do Rn formada com autovetores da matriz A, a gente pode dizer então que essa matriz A é diagonalizável. Ou seja, existe uma matriz diagonal tal que A é P de P a menos 1. Isso é super importante, por quê?
Porque na hora de perguntar se a matriz é diagonalizável ou não, o que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar então em achar o conjunto de autovalores da matriz e os autovetores associados e ver se é possível formar uma base, constituída apenas de autovetores. Essa vai ser a nossa estratégia a partir de agora. Bom, aí a partir daí a gente vai usar os teoremas que a gente já aprendeu, né, para encontrar o conjunto de autovetores e de autovalores. Vamos primeiro encontrar os autovalores da matriz e depois os autovetores associados. Bom, então vamos ver um exemplo, né, de como a gente consegue diagonalizar, né, se consegue uma matriz. Vamos ver num exemplo aí esses conceitos. Imagina que eu tenho a matriz A, vou pegar uma matrizinha simples, 2 por 2, 1 menos 4 menos 1, 1. E aí eu quero saber se essa matriz é diagonalizável, né? Esse é o problema. Saber se essa matriz é diagonalizável, ou então imagine que eu quero calcular a centésima potência dessa matriz, né? Aí eu vou diagonalizar para resolver esse problema. Bom, o que a gente tem que responder então? Vamos procurar todos os vetores não nulos, tal que AV é lambda V, ou seja, tal que a imagem dele é um múltiplo dele, e ver se a gente consegue formar uma base de vetores com essa característica. Se a gente conseguir formar uma base do R2 com vetores com essa característica, né, que a imagem dele é um múltiplo dele pela matriz A, então a gente vai conseguir diagonalizar, pelo que a gente viu agora há pouco. Bom, mas dizer que A aplicado em V é igual a lambda V, V não nulo, isso aqui é equivalente a dizer, né, que A menos lambda vezes a identidade aplicada em V é o vetor nulo. Por quê? Porque identidade vezes V é V, né? Você passa para o outro lado, é exatamente equivalente a isso. Dizer isso é equivalente a isso, né? Com V diferente de zero. Bom, mas dizer que esse sistema, veja, essa matrizinha aqui é uma matrizinha 2 por 2, né? Dizer que esse sistema 2 por 2 tem solução não nula é equivalente a dizer, então vamos escrever aqui, ó, essa matrizinha aqui, ó, A menos lambda I, é a matrizinha 1 menos lambda, menos 1, menos 4, 1 menos lambda, né? Que é a matriz identidade, lambda vezes a identidade é lambda na identidade. Bom, dizer que esse sistema tem solução não nula é equivalente a dizer que o determinante dessa matriz aqui é zero. Por quê? Porque se o determinante for diferente de zero, essa matriz é inversível e a única solução do sistema homogêneo associado é a solução trivial, né? Então, dizer que esse sistema tem solução não nula é equivalente a dizer que o determinante dessa matrizinha, A menos lambda I, é igual a zero. Por quê? Porque tem que ter solução não nula. E se o determinante for diferente de zero, tem solução única, e a solução única do sistema homogêneo, nesse caso, é a solução nula. Bom, mas isso aqui é equivalente a dizer o quê? Isso aqui é equivalente a dizer que 1 menos lambda ao quadrado, agora eu estou calculando o determinante, né? Que é determinante 2 por 2, é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 4 vezes menos 1, isso aqui é zero. Bom, mas isso aqui é equivalente a dizer, né? Isso aqui é equivalente a dizer que 1 menos lambda ao quadrado é igual a 4. E isso aqui é equivalente a dizer que o módulo de 1 menos lambda é igual a 2.
Por quê? Tirei raiz quadrada aqui dos dois lados, né? A raiz quadrada de um número ao quadrado é o valor absoluto desse número. E isso aqui é equivalente a dizer, se eu colocar o menos 1 aqui, vai ficar menos 1 menos menos 1 dá 2, cujo módulo é 2. Se eu colocar 3 aqui, 1 menos 3 é menos 2, cujo módulo também é 2. Então essas são as duas soluções, né? Bom, e o que significa isso? Bom, significa o seguinte, olha, que a única chance de eu encontrar vetores não nulos, tal que A aplicado nele seja um múltiplo dele, é usando as multiplicidades, usando essas constantes como menos 1 ou 3. Porque se eu colocar aqui qualquer outro número, não vai ter nenhum vetor não nulo, tal que A vezes V é esse número vezes V. Os únicos números capazes, possíveis, né, para que isso aconteça é o menos 1 e o 3. Por exemplo, se eu colocar aqui igual a zero, A vezes V igual a 0V, só tem o zero, só tem o vetor nulo com essa propriedade. Se eu colocar aqui 2, A vezes V, existe algum V diferente de zero, tal que A vezes V é 2V? Não. O único V, tal que AV é 2V, é o V vetor nulo. Né? É isso que essa continha toda que a gente fez está nos dizendo. Bom, então vamos procurar a solução desse sistema. A menos 1 I vezes V igual a zero. Bom, isso aqui é equivalente a dizer que, trocando aqui o lambda por menos 1, né, o sistema vai ficar assim, 2 menos 1 menos 4, 2. O V eu vou usar aqui... bom, o sistema é homogêneo, né, vou usar aqui a matriz aumentada. Essa matriz é equivalente por linhas. Então, estou resolvendo esse sistema homogêneo, né? Essa matriz é equivalente por linhas à matriz 2 menos 1. Essa linha é múltipla da de cima, né? Essa linha é menos 2 vezes a de cima, então aqui é 0, 0, 0, 0. E aí o conjunto de solução desse sistema homogêneo, como é que fica? O conjunto de solução desse sistema homogêneo fica o conjunto dos pares. Bom, aqui eu tenho uma variável livre, que é a variável y, né? O x vai ser o y sobre 2, vai ficar assim, y sobre 2, y pertencente aos reais. Aqui é 2x menos y igual a 0, x é igual a y sobre 2. Esse conjunto certamente é o espaço gerado pelo vetor 1, 2. A segunda coordenada é o dobro da primeira, o espaço gerado por esse vetor. Então veja, esse vetor aqui ele tem a propriedade, vou chamar esse aqui de V1. Qual é a propriedade que o V1 tem? A aplicada em V1 é menos 1 vezes o vetor V1. Vamos ver, ó. A minha matriz A quem é? A minha matriz A é a matriz 1 menos 4 vezes 1 menos 4 menos 1, 1. Quando eu fizer A vezes V1, o que vai dar isso? Ó, linha vezes coluna, né? Então, vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual a 1 menos 1 menos 4, 1 vezes o vetor 1, 2. E quanto que dá isso? Isso aqui vai dar linha vezes coluna. Bom, 1 vezes 1 menos 1 vezes 2 dá menos 2 mais 1 menos 1. E menos 4 vezes 1 menos 4 mais 1 vezes 2, 2 menos 4 mais 2 menos 2. Ou seja, isso aqui é menos o V1, que é menos 1 vezes V1. Então, nós encontramos um vetor não nulo, tal que a imagem dele é um múltiplo dele, é menos 1 vezes ele. Bom, vamos fazer a mesma coisa, né? Encontrar um vetor tal que A menos 3i, agora eu estou usando lambda igual a 3, né? A menos 3i V
igual a zero. Bom, aqui é equivalente a dizer o quê? Que essa matriz aqui, ó, aumentada, né? O sistema associado a essa matriz, ou a matriz aumentada associada a esse sistema aqui, quem seria? Eu estou usando lambda igual a 3 aqui, então vai ficar menos 2 aqui. E aqui também vai ficar menos 2, né? Ou eu posso olhar para cá também. Essa matriz aqui é a A. Então vai ficar assim, 1 menos 2, 1 menos 3 menos 2. Aqui não muda. Menos 4. E aqui não muda. Vai ficar 1 menos 3, que também é menos 2. Bom, como essa linha também é múltipla, essa linha também é múltipla dessa, essa matriz aumentada é equivalente por linhas a essa. E aí, então, o conjunto de solução do nosso sistema vai ficar assim, ó. O conjunto de solução vai ser o conjunto dos vetores. Bom, aqui veja, eu tenho menos 2x menos y igual a zero. O x é menos y sobre 2, então aqui vai ficar menos y sobre 2, y livre. E isso aqui é o espaço gerado, né, pelo vetor menos 1, 2. Porque a variável y é menos 2 vezes a variável x. Né? A segunda variável é menos 2 vezes a primeira. Então é o espaço gerado por esse vetor aqui. Bom, isso significa o quê? Se eu chamar esse cara aqui de V2, isso significa dizer que A aplicado no vetor V2 vai ser igual a 3 vezes o V2. E aí é super fácil fazer essa checagem, né? Só multiplicar o A por esse vetor aqui e checar que isso dá A vezes V é 3 vezes V. Bom, mas V1 e V2 são LIs, V1 e V2 são LIs, né? Porque um não é múltiplo do outro. Então a gente tem uma base de quê? Uma base formada por autovetores da matriz A. Bom, então a conclusão é o seguinte, olha, que a matriz A pode ser escrita da seguinte forma. Pode ser escrita pela matriz que tem o V1 na coluna e o V2 na outra coluna. A matriz diagonal, quem é a diagonal? A diagonal é menos 1, que é associada à primeira coluna, né? E 3 associada à segunda coluna. E aqui é a inversa dessa. 1 menos 1, 2, 2, inversa. Essa é a P, que é formada, né? As colunas formadas pelos autovetores, os autovetores associados aos autovalores, né? E então essa matriz A é diagonalizável. E se eu quiser escrever então A elevado à potência K, isso vai ser 1 menos 1, 2, 2, menos 1 elevado a K, 0, 0, 3 elevado a K, vezes essa matriz inversa. A inversa dessa matrizinha aqui. Bom, então veja, calcular uma potência da matriz A, ao invés de multiplicar A várias vezes, eu só tenho que fazer o produto de 3 matrizes 2 por 2. Isso facilitou muito a nossa conta, né? Facilitou demais. Então é isso aí. Na próxima aula a gente volta então a falar de diagonalização